exponer Hilton Norberto Filo. Él viene de Brasil y él viene representando la revista de la Academia Brasileña de Derecho Constitucional. Esta revista es un encuentro, un espacio, creo yo, de derecho constitucional en Brasil, en el cual están muchos jóvenes. Hilton es un joven más, exitoso joven más, de los que están haciendo estudios muy importantes, están en el ejercicio profesional directamente, con éxito muy marcado, y son parte del desarrollo constitucional de Brasil. Él va a hacer la ponencia tratando, su idioma es el portugués obviamente, pero tratará de hacer algo con español, a lo mejor sale algo de portoñol, pero todo, en cualquier caso, va a hablar de manera lenta, en caso de que sea solo portugués, para que podamos entenderlo. Adelante, Hilton, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Agradezco al profesor Corso la invitación. Es un gran honor estar acá. Es la segunda vez que estoy acá en la Universidad Autónoma del México y yo quedo muy contento. Yo voy a presentar mi ponencia sobre la cuestión de la salud en Brasil. Primera cosa, la cuestión de la salud en Brasil es un tema con gran regulamentación constitucional. Nuestra Constitución de 1988 ha regulamentado extensamente mucho la cuestión de la salud. Nosotros tenemos también en Brasil mucha legislación, mucha ley sobre la cuestión de la salud. Y, sin ninguna duda, tenemos también la cuestión de la jurisprudencia, la importante actuación de la jurisprudencia brasileña, tanto el Supremo Tribunal Federal, nuestro tribunal con mayor jerarquía, como también el Superior Tribunal de Justicia, que es responsable por uniformizar, padronizar la cuestión relativa a la interpretación de la ley federal. Bueno, la estructura de mi presentación tiene 5 momentos. El primer momento es un contexto político y constitucional en Brasil. El segundo momento es el derecho a la salud en la Constitución y en la ley. El tercer momento es la cuestión de la jurisprudencia, decisiones en el Supremo Tribunal Federal. Item 4 es sobre la cuestión del Consejo Nacional de Justicia, Consejo Nacional de Justicia, y la actuación de este Consejo en un fórum de lo judiciario para la salud. Y yo voy del quinto ítem es la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, la primera cuestión, el contexto político y constitucional. Brasil hoy es un país que tiene un buen desarrollo económico y principalmente nosotros estamos agindo bastante en la cuestión de la igualdad material. Por ejemplo, una cuestión relativa a la salud. En Brasil, en Nordeste, en Brasil es una región muy pobre. En Nordeste, en la década de 90 del siglo pasado, la mortalidad de las crianças era 80 para 1.000. Ahora, en 2010, nosotros tenemos índices de 30 para 1.000. Ese índice de 30 para 1.000 es muy próximo de la mortalidad infantil en el sur de nuestro país, que tiene índices outrora muito mejor de desarrollo humano. Bueno, nuestra Constitución Federal es una constitución analítica, es muy grande y tiene la previsión de muchos derechos. Nosotros vamos a ver que los derechos a salud y los derechos a educación también tienen una reglamentación muy grande. El control de la constitucionalidad en Brasil es un control mixto. Nosotros tenemos el control abstracto de la constitucionalidad, como hay en la Europa, en el modelo austríaco, y tenemos también el control de constitucionalidad como hay en el modelo norteamericano, el control difuso. Nosotros tenemos muchas maneras, muchas formas de hacer el control de constitucionalidad en Brasil.
El Supremo Tribunal Federal tiene algunas funciones de corte de apelación, analiza recursos y también es muy importante su actuación en control judicial o destrato de la constitucionalidad de las normas y los actos normativos. De outra vez, o nosso Superior Tribunal de Justiça é um tribunal responsável pela uniformização da interpretação da lei federal. Duas coisas importantes sobre o contexto. Primeira questão, há uma grande judicialização da política e da vida em Brasil. Os números demonstraram a grande quantidade de ações judiciais que nós temos depois da Constituição de 1988. E não é diferente no direito à saúde, nós temos muitas ações. Por isso, em Brasil, na reforma constitucional 45 de 2004, nós ponemos novo direito fundamental, que é o direito fundamental à razonável duração do processo. Porque há muitos problemas com o tempo do processo, a morosidade, em virtude de uma série de questões, mas principalmente que as ações judiciais han sido utilizadas largamente para a garantia de direito, porque muitas vezes esses direitos não são garantizados de outra forma. E outra coisa muito importante para o sistema de saúde brasileiro é a questão da federalização. Nós temos um sistema único, unificado, um sistema nacional de saúde. Claro que com a participação de cidades, municípios, de estados membros e do governo central. Pero nós temos um sistema único com uma grande participação do governo central na organização desse sistema. Em verdade, é uma tendência brasileira, um modelo de federalismo centralizado, um modelo de federalismo que é muito poder ao governo federal. Por exemplo, tanto as competências administrativas como as competências legislativas, há uma grande concentração no governo federal em la União. O modelo de federação brasileira há mais concentração que a Argentina, México e diversos outros países, Alemanha. A instituição brasileira, as competências administrativas e legislativas são muito semelhantes com as austríacas, se eu tivesse que é um modelo semelhante. Com os Estados Unidos, nós somos bem mais centralizados, por exemplo. E isso, é claro, é uma consequência importante para a organização do sistema de saúde brasileiro. Bueno, direito à saúde na Constituição e na legislação. A Constituição de 88 é regulamentado muito. Nós, em Brasil, tivemos sete constituições. A Constituição de 88 é a sétima Constituição. É uma Constituição que é a que tem uma maior estabilidade política ao longo da história brasileira, mas uma estabilidade política democrática. Nós temos 20 anos só de uma democracia constitucional mais estabelecida. Pero a regulamentação do direito à saúde tem algumas regulamentações em las constituições brasileiras mais viejas, como a Constituição de 84, a Constituição de 1946, algumas questões relativas a, por exemplo, a questão de competência para a União, o governo central, legislar sobre a questão da mortalidade infantil e a proteção da higiene social. A Constituição de 1946 habla sobre a higiene no trabalho, assistência sanitária ao trabalhador e à restante. A Constituição de 1967 tem a competência legislativa do governo central da União para estabelecer planos nacionais de educação e saúde. Pero a Constituição de 88, no artículo 6, expõe uma série grande de direitos sociais. O primeiro é o direito à educação, o segundo é o direito à saúde, depois a trabalho, moradia e tantas outras coisas. E há uma regulamentação específica sobre o direito à saúde em la ordem social, em seguridade social, e há uma seção chamada saúde. Nesta seção chamada saúde,
nosotros tenemos uma extensa regulamentación. Por ejemplo, el artigo 196 establece uma série de questões como a saúde é direito de todos e dever do Estado. O Estado deve fazer políticas públicas e sociais para concretizar a saúde em maneira muito ampla. É importante nestas políticas públicas fazer uma redução de risco de doença e outras moléstias. O acesso à saúde deve ser universal e egalitário. E os serviços que devem ser prestados são promoção, proteção e recuperação das pessoas. Em artigo 197, há a regulamentação sobre que as questões da saúde são de relevância pública. O poder público, o Estado, tem que regulamentar, fiscalizar e controlar mediante lei. A prestação de saúde é uma questão do poder público, do Estado, mas também é possível prestar a saúde por meio de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado. Há uma lei federal, Lei 8.080 de 1990, que é regulamentado a questão da saúde e a questão do Sistema Único de Saúde em Brasil. É importante o artigo 2º, parágrafo 2º, que abre uma questão de interpretação muito relevante, que é o dever do Estado brasileiro não exclui os deveres das pessoas, da família, das empresas e da sociedade de prestar e cuidar de questões relativas à saúde. E o artigo 3º hace uma relação do direito à saúde com uma série de outros direitos fundamentais, como a questão de alimentação adequada, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e diversos outros. E, em relação a um sistema único de saúde, que há uma participação do governo federal, governo estadual e das cidades, é possível que de maneira complementar, no principal, sim, no complementar, pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado participem deste sistema. O artigo 198 fala sobre o Sistema Único de Saúde, habla de maneira muito clara que é hierarquizado. Em outras palavras, o governo central tem as principais questões relativas à organização e composição, pero é estruturado de maneira regionalizada. Em cada cidade, estado e governo federal há uma direção que deve procurar dar um atendimento integral e deve existir uma participação da comunidade em conselhos de justiça em diversos níveis. Acerca do financiamento do sistema, é importante dinheiro para pagar tudo isso. E há uma expressa previsão constitucional no artigo 198, estabelecendo que a percentagem de impostos dos municípios, cidade, Estados-membros e a União, o governo central, vão necessariamente para a prestação da saúde. Então, há uma regulamentação que uma parte dos impostos tem que ser utilizada para a prestação da saúde. E há uma lei complementar, há uma lei federal importante de 2012, que estabelece critérios, requisitos para como cada dos entes da federação vão atuar e vão colocar dinheiro nestas questões. E há muitas normas de fiscalização nesta lei complementar. Por sua vez, o artigo 199 habla que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e proíbe, há uma proibição à destinação de recursos públicos para instituições privadas com fins lucrativos. É possível existir dinheiro público para associações privadas que não há fins lucrativos, mas com fins lucrativos não é possível. É importante que, em la questão da assistência à saúde,
Personas que têm uma renda per capita mensal de mais de 5 salários mínimos em Brasil, mais de 80% têm plano de saúde, têm contrato privado de saúde. Pessoas que ganham de 3 a 5, cerca de 70% têm plano de saúde. Há um grande mercado de saúde. Por quê? Porque há um sistema de saúde estatal bueno, pero há problemas, há déficits e as pessoas preferem ter uma maior segurança com a questão relativa à contratação privada. É aplicável a questão da contratação privada o Código de Defesa do Consumidor e há uma agência nacional de saúde suplementar para haver uma fiscalização maior dos planos de saúde. Esses são os dados que digo a vocês. Bueno, sobre a jurisprudência. A jurisprudência há uma atuação em dois sentidos. O primeiro é a promoção de direitos que se encontram na legislação e na Constituição. É uma atuação muito importante que tem gerado muito custos a los estados. Acá é a discussão sobre a proteção individual de bienes sociais como saúde. Por exemplo, há cidades em que o gasto na saúde, metade do gasto de saúde é utilizado para observar, para cumprir as decisões judiciais. E este dinheiro não é utilizado em políticas de prevenção e outras políticas assim. Só é uma discussão muito grande sobre a maneira que o poder judiciário tem que fazer a proteção. E a segunda questão é as decisões de questões polêmicas sobre a saúde. E um foco, um tribunal que decidido questões muito importantes em muitas ações é nosso Supremo Tribunal Federal. Eu traído acá algumas decisões que são decisões importantes, relevantes de nosso Supremo. Uno é a ideia de que há uma solidariedade, há um dever solidário da União, Estados, membros e cidades, municípios na prestação do direito à saúde. Um cidadão pode impetrar um mandado de segurança, uma ação constitucional contra o município ou contra Estado membro ou contra a União ou contra os três. E os três são responsáveis pela prestação do direito à saúde. A questão de medicamentos, de remédios, é algo bastante importante e relevante no Brasil. A maioria das ações são sobre esta questão. Sobre a questão de medicamentos, de direito a los remédios, qualquer um pode plantear a los entes federativos a prestação de remédios, pero é necessário comprovar necessidade e impossibilidade de custear com recursos próprios. Também é necessário que exista uma prescrição, uma análise de um médico, de um profissional de saúde, que integra, que é parte do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque era muito comum uma pessoa consultar com um médico privado, este médico estabelecer um tratamento bastante oneroso, e com base em esta análise do médico privado, o Poder Judiciário brasileiro permitia que uma série de intervenções muito custosas fossem ordenadas ao Estado. Sobre a questão de... Há a lei complementar, há uma outra lei, que é uma lei que regulamenta planos de saúde, contratos privados de saúde. Essa lei foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Por que razão? Uma pessoa tem um plano de saúde, pero por alguma razão, o Sistema Único de Saúde, com dinheiro público, faz um atendimento. Essa lei diz que o plano de saúde tem que ressarcir o Estado pelo atendimento. E
essa ação direta de inconstitucionalidade foi proposta com o objetivo de que não seria necessário o ressarcimento, pero o Supremo Tribunal Federal juzgou constitucional a ideia de ressarcimento porque era um dever contratual de las empresas privadas hacer essa prestação. Também há importantes decisões relativas à ideia de que o Estado tem que pensar de maneira tecnicamente interessante e fundamentada as questões das políticas públicas, porque sem políticas públicas adequadas não é possível uma prestação adequada do direito à justiça, ao direito à saúde, por exemplo. E há decisões que são decisões um pouco mais amplas e polêmicas sobre a questão da saúde. Por exemplo, a questão de importação de pneus viejos para reciclagem de outros países. Era muito comum no Brasil a importação de pneus de coches viejos para ser reciclagem. Isso causava muitos problemas ambientais. Foi em uma ação constitucional, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que esta ação vê se há uma violação do preceito fundamental da Constituição. Foi decidido a impossibilidade de importação desses pneus de coches viejos. Aí a questão da lei de biossegurança. Por quê? Porque há muitas regulamentações acá sobre a questão da ciência e a vida e o direito à saúde. Por exemplo, pesquisas com células embrionárias, onde há uma fecundação de los gametas, pero não há implantação em la mulher. Muitas vezes há técnicas in vitro assistidas de fertilização e muitos embriões não são utilizados. E essa lei permite a possibilidade de fazer pesquisas com essas células de los embriões que não foram implementados em la mulher. O Supremo Tribunal Federal juzgou constitucional a possibilidade de pesquisa com as células troncos de embriões. Também o Supremo Tribunal Federal ampliou, mejorou as possibilidades jurídicas de aborto em Brasil. Em Brasil é possível, por el Código Penal, a mulher fazer o aborto quando há uma violação e, por consequente, há a gestação. E quando há grande risco à saúde da mãe pelo embaraço, pela gestação. O Supremo Tribunal Federal, em arguição de descumprimento do preceito fundamental, juzgou possível as mulheres fazer aborto quando há feto anencefalo, que não tem o desenvolvimento substancial de seu cérebro. Uma questão muito importante é a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Explico. O Conselho foi criado em 2004 com a reforma do Poder Judiciário. É um conselho que tem controle administrativo e financeiro sobre o poder constitucional judiciário brasileiro. E esse conselho é criado muitas políticas públicas. Em verdade, hoje em dia, o Conselho Nacional de Justiça tem mais políticas públicas do que tem o Ministério da Justiça, por exemplo, no Executivo. E uma das políticas públicas que é hecho o Conselho Nacional de Justiça diz respeito à criação de um fórum de discussão sobre o direito à saúde, com participação de juízes e de profissionais jurídicos de la saúde que atuem na questão da prestação da saúde. Em verdade, o Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, hace ponências públicas, audiências públicas para ouvir cidadãos, pessoas, cientistas. Em la audiência pública número 4, que foi sobre a saúde, o Supremo Tribunal Federal recomendou que o Conselho hicesse uma política pública sobre a questão da saúde.
Há uma recomendação do Conselho que sugere uma adoção de uma série de atuações dos tribunais para um melhor juzgamento na questão do direito à saúde. ¿Por quê? ¿Por qual razão? Porque há uma grande quantidade de dinheiros públicos que são utilizados para o cumprimento da sentença. Há carência em informações médicas, clínicas, que os magistrados possuem para juzgar. E esta recomendação prevê uma série de questões como não autorizar o deferimento de concessão de medicamentos que não são registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estão em fase experimental de estudos, criação de corpo técnico para auxiliar os juízes, chamar e ouvir os gestores públicos de la salud quando possível. Há uma resolução também no Conselho, falando da criação do Fórum Nacional. E, por final, há a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acá a jurisprudência é muito sobre contratos privados, sobre planos de saúde que muitos brasileiros possuem. Aí na súmula há uma orientação jurisprudencial afirmando que é abusiva uma previsão contratual que limita a internação, o período que uma pessoa pode quedar-se em hospital. Por exemplo, as informações e a publicidade que há de empresas privadas integram, fazem parte do contrato que as pessoas estipulado. Há uma série de garantias que são estabelecidas, como a questão de que se há procedimentos, se há intervenções cirúrgicas que foram criadas depois do contrato, o plano de saúde, a empresa privada tem que prestar essas intervenções. Também, se juzgado abusivo, nulo, impossível, a proibição em contratos de que a prestação de medicamentos e tratamento aos portadores de SIDA seja negado, não seja previsto, seja proibido por el contrato. Há em Brasil uma grande regulamentação na Constituição, as leis, contratos, juzgados. Nós agora estamos a discutir como é possível e importante, necessário pensar e juzgar a questão da saúde, não somente na questão individual de uma pessoa, sino também em uma concepção, de uma construção de uma política pública bem desenvolvida, que produza consequências sociais importantes para o maior número de pessoas. Então, são esses o relatório sobre o Brasil. Graças. Muchísimas gracias a Ailton con la presentación que traía, que no es en español, pero se alcanza a leer bien, y su lenguaje, que es portoñol, bien. Yo creo que al menos se entendió lo que él quería transmitir. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Quedó todo demasiado claro? Ahora, aquí lo que advertimos es un texto constitucional con exceso de regulación. Es exceso de regulación. Entonces no me extraña, porque además hasta política pública en la Constitución. O sea, no solamente todos los derechos, sino también unos señalamientos muy particulares de política pública. Pero bueno, eso puede ser bueno y puede ser malo. Ahora nos dirá Hilton. Hay una pregunta que dice si el Sistema Único de Salud de Brasil contempla la salud psicológica. ¿Cómo controla el sistema
el abuso de los prestadores privados de salud. Esa es una. Te leo las tres de golpe. ¿Cuál es la función del juez ordinario al ejercer su facultad de ejercer control difuso? Me imagino también relacionado con el derecho a la salud. ¿Por qué es el Consejo Nacional de Justicia, tercera, el que lleva a cabo las políticas públicas en Brasil? Serán las judiciales, ¿no? Bueno, adelante, perdón. Gracias por las preguntas. Sí, hay una prestación psicológica en el Sistema Único de la Salud con las cuestiones relativas a la enfermedad psicológicas. Hay problemas. Ayer, profesor de Argentina habló sobre la condenación del Brasil, la primera condenación brasileña en la Corte Interamericana de Derecho Humano, justamente sobre una muerte de una persona que estaba internada en un hospital psiquiátrico. Sí, hay problemas. Hay regulamentación hay el Consejo Nacional de la Salud, con participación del Estado y del ciudadano, de las personas y grupos sociales. Hay la autoridad del Ministerio de la Salud y las secretarías. Hay argumentación y hay prestación, sí, de cuestiones relativas a enfermedades psiquiátricas, psicológicas. Hay una grande actuación en control difuso de funcionalidad en las cuestiones especialmente individuales, medicamentos, remedios, internación, intervenciones cirúrgicas. Entonces, la intervención por el control de funcionalidad difuso, casos concretos, es muy grande. Y principalmente por medio de mandados de segurança. Nosotros no tenemos amparo, pero nosotros mandamos mandado de segurança, es una acción constitucional para garantizar derecho líquido y cierto. Y hay otras acciones también que es posible accionar el control difuso, principalmente cuestiones individuales. Y acerca del Consejo Nacional de Justicia. El Consejo Nacional de Justicia es una gran creación brasileña porque el Poder Judiciário brasileño tiene una grande autonomía, independencia en todos los aspectos, económico, político, y nosotros no teníamos una buena fiscalización sobre el Poder Judiciário. Después de muchas luchas, principalmente con los magistrados, ha sido creado el Consejo Nacional de Justicia, con representación de 9 juízes y 6 otras personas, abogados, ciudadanos, miembros del Ministerio Público. Y este Consejo Nacional de Justicia ha actuado en una serie de cuestiones, como por ejemplo la regulamentación. El Consejo Nacional de Justicia puede regulamentar, puede editar actos normativos. Yo he hecho una pesquisa, he publicado este año un libro sobre el Consejo Nacional de Justicia brasileño. Desde su creación son cerca de 320 actos normativos que regulamentan cuestiones atinentes al Poder Judiciário, como juzgar questões relativas ao direito à saúde. E esse conselho, em virtude da relevância que tem muitas políticas públicas na questão da saúde. Por exemplo, prisão, niños, viejos, duração razonável do processo, formas no jurisdicionales de resolução de conflitos. Hay uma série de políticas públicas importantes que esse conselho hace, e hace la regulamentación en parte de la cuestión de acciones acerca de lo derecho a la salud.
Si me apoyan con el micrófono. No, pero ahí está el micrófono para grabación. Es sobre todo por eso. Disculpe, ahí lo tiene. Nada más que le den sonido. Buenos días. Una pregunta muy concreta. En el caso de las enfermedades huérfanas, de un alto costo a los medicamentos, ¿ustedes tienen límites en los costos? O sea, ¿el derecho a la salud no tiene límites? ¿Cómo lo resuelven? La jurisprudencia no ha quedado una decisión final sobre esta cuestión. Algunos jueces no ponen límites, otros ponen. Nosotros estamos a construir una tendencia de tener límites, pero muchas veces medicamentos, remedios, intervenciones cirúrgicas muy costosas son autorizadas, son ordenadas por el Poder Judiciário brasileiro, sim. Buenos días. Sí, quitan el... Bueno. Ahora le dan sonido. Si le pega ahí. Buenos días. En ese mismo sentido, en referencia a las enfermedades huérfanas, cuando el servicio es solicitado a través de una empresa privada y suministrado también por estas grandes farmacéuticas, ¿no? Y que el medicamento es único y de alto costo, ¿tienen casos donde se haya obligado a la empresa a bajar costos o a la empresa? Sí, hay discusiones acerca de eso, principalmente en la cuestión de la SIDA, por ejemplo. Hay acciones de políticas públicas en remedios relativos a eso y a costos también hay. No es un desarrollo muy grande, mas hay sim actuaciones en cuestiones como essa, en cuestión de medicamentos que es muy costoso y es necesario, no hay otro, sí. Bien, pues yo creo que con eso agradecemos nuevamente a Hilton Norberto su participación. Gracias. Gracias, Hilton.